Olá, sejam todos bem-vindos. Uma transmissão feita aqui agora pelo Facebook por conta de problemas com o YouTube. O YouTube não permitiu fazer essa transmissão hoje, então migramos aqui para o Facebook. Espero que a qualidade da transmissão esteja boa. Vocês possam, quem já está por aqui inclusive, peço que vá deixando o registro aqui de como é que está a qualidade da transmissão. Fugimos um pouco do padrão lá do YouTube por conta de problemas técnicos. Hoje vou deixar de qualquer modo o vídeo gravado para depois postar lá a íntegra para quem acompanha também o canal por lá. Quem já estiver chegando aqui, já peço também que vá deixando a sua avaliação, compartilhar o material se for possível e checar a inscrição, né, segue a página. Isso é mais aplicável lá no YouTube, mas quem está por aqui também fica de logo convidado para se inscrever no canal, onde os vídeos são publicados com mais frequência. O tema de hoje é fazer uma explicação a respeito daquilo que foi já antecipado ontem, que nós divulgamos aqui a respeito do Atlas da Violência. Houve uma divulgação ontem desse material pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o IPEA, e houve uma divergência nesses números. Então, falar só um pouquinho a respeito dessa divergência para esclarecer de fato o que foi que aconteceu. Segundo o IPEA, no Atlas da Violência, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de homicídios no ano de 2017 foi um número um pouco maior do que aquele que está lá registrado, por exemplo, no CEPEDS, e já é divulgado habitualmente por lá, e que tem por parâmetro, por fonte primária de dados, as informações do DataSUS. Isso gerou um pouco de inquietação, né, com algumas pessoas ficaram suscitando dúvidas a respeito dessas fontes, uma vez que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também utiliza dados do DataSUS. Então nós teríamos uma divergência. Os números que estão no CEPEDS são um pouco menores do que aqueles que foram divulgados pelo DataSUS. Vamos dar uma olhada aqui no que é que diz o Atlas da Violência a respeito do ano de 2017, que é justamente o último ano que nós temos compilado lá no DataSUS. De acordo com o Atlas da Violência, está aqui na tela, no ano de 2017 foram registrados 65.602 homicídios no Brasil. É um número que diverge daquele que está lá publicado no CEPEDS, uma vez que lá no CEPEDS nós vimos o total de 63.748 homicídios. Então há aí uma divergência, o número do Atlas da Violência é um número maior. E o que é que gera essa diferença nesses números? Se nós olharmos aqui essa tela daqui, a tela do Ministério da Saúde, vou botar aqui na tela, essa tela que estou exibindo é a tela do Ministério da Saúde, do sistema de consulta no DataSUS. Então, se a gente coloca aqui a tela para o ano de período de 2017, rótulo de agressões, que é como são registradas as mortes intencionais lá, os homicídios, nós temos aqui de fato encontrado o número de 63.748 registros. Então, o que tem lá no DataSUS como agressões é esse quantitativo, 63.748. Há então uma diferença em relação ao que foi trazido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no Atlas da Violência, e precisa-se então se entender por que é que isso acontece. E aí nós vamos ver lá no próprio DataSUS, essa diferença, né, em relação ao Atlas é uma diferença de 1.854 homicídios. Então nós vamos buscar lá no registro do DataSUS, do Tabinete, onde é que estão esses homicídios. E aí nós vamos encontrar aqui, justamente no rótulo Intervenções Legais e Operações de Guerra. O que é que isso significa? Aqui nós temos exatamente esse número, 1.854 registros, que são justamente a
correspondência entre aquilo que está lá divulgado no CEPEDES e o que foi divulgado no Atlas. Vejam o rótulo aqui utilizado: intervenções legais e operações de guerra. O que é que o Atlas faz? Une esses dois registros. O Atlas da Violência coloca as mortes em intervenções policiais, ou seja, aquelas mortes frutos de confronto com a polícia, como se fossem homicídios. Registra diretamente isso, do mesmo modo que um ladrão, um latrocida mata sua vítima, ou dois criminosos brigam por um ponto de drogas e se matam. Eles colocam exatamente no mesmo rótulo os mortos em confrontos policiais, aqueles indivíduos que, confrontando a polícia, acabam sendo mortos por ela. Então é essa a diferença que nós temos nesses rótulos. Inclusive, isso é claramente destacado no próprio Atlas, e se nós pegarmos a tela correspondente aqui do DataSUS, nós veremos isso de modo bastante claro, tendo em vista que no cômputo que é divulgado no Atlas, 65.602, nós temos justamente dois rótulos e não apenas um. Nós temos aqui o rótulo agressões e o rótulo intervenções legais e operações de guerra. Então, somados esses dois rótulos, é justamente o que nós vamos encontrar do quantitativo que consta do Atlas, 65.602 registros. Portanto, o que nós temos aqui de modo claro é que o DataSUS, para fins de formação do Atlas, é utilizado em duas fontes. O Atlas equipara completamente os registros homicidas, ou seja, os crimes de homicídio, que estão lá inclusive tipificados na nossa legislação penal, e os mortos resultantes de confrontos policiais. Para o DataSUS, na sistemática que é adotada pelo Atlas da Violência, esses dois registros são equivalentes. Tanto faz um bandido matar sua vítima como um policial alvejar um criminoso em confronto. Para o Atlas da Violência, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para o DataSUS, isso tem exatamente o mesmo valor. E o mais curioso ainda, tem um aspecto ainda mais emblemático a respeito disso, é que o próprio Atlas explica por que utiliza essa metodologia. Isso está registrado no próprio Atlas em uma das notas de rodapé, eu até publiquei aqui no Facebook isso ontem, mas existe uma metodologia nisso e a fonte é bastante curiosa. Nós vamos ver isso aqui agora. Deixa eu colocar aqui na tela. Nós temos aqui o descritivo de quais são os rótulos do DataSUS que eles utilizam no conceito de homicídios, utilizando o que eles chamam de protocolo de Bogotá, onde se fez uma definição desses homicídios, e a descrição disso tem por fonte nada mais, nada menos que a Open Society Foundation de George Soros, ou seja, no Atlas da Violência, feito pelo IPEA, que é uma fundação pública, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG privada, a metodologia prevalente é a metodologia definida por George Soros, pela Open Society Foundation. Quem se interessa por saber mais um pouco sobre a atuação de George Soros em diversos segmentos sociais, os seus tentáculos sobre diversas organizações, eu recomendo fortemente esse livro, Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que a capa do livro ele é da Editora Armada, a figura do George Soros aqui. Livro bastante interessante, leitura bastante rápida e que vai permitir que todos compreendam exatamente o que é que está por trás dessas atuações do George Soros nesse tipo de implantação, até às vezes mais discreta, às vezes mais direta, de
metodologias progressistas, de colocações ideológicas no máximo de campos que ele conseguir alcançar. E aqui nós estamos novamente diante de um exemplo claríssimo disso, uma metodologia aplicada em uma publicação que seria oficial, afinal o IPEA é uma fundação pública, né? Apesar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ser uma ONG, o IPEA não é. O IPEA tem ligação com o poder público e mesmo sob o novo governo, mesmo sob uma nova estruturação, está lá colocada essa ideologia de forma transparente. Tem lá claramente onde é que isso está sendo utilizado. Então eram essas as explicações que eu queria trazer a respeito dessa divergência entre os dados que estão lá divulgados no CEPETS, que são os dados diretos extraídos do DataSUS, os dados que são lá do rótulo agressões, daquilo que está publicado no Atlas da Violência, que compõe o rótulo agressões com o rótulo intervenções legais. Então trata-se os homicídios praticados por policiais, ou seja, aqueles homicídios aquelas mortes resultantes de confronto, em que o Estado age sob a presunção legal de legitimidade, de legalidade, o Atlas simplesmente coloca isso como um homicídio comum. Então, daí a divergência nos números, bom que fique claro, para que não tenhamos aí confusões a respeito de se tratar de fato de metodologias diferentes. Não, a metodologia, a fonte primária são as mesmas. O fato simplesmente é que no Atlas, homicídios criminosos, como tratados na nossa legislação penal, e mortes em confrontos com policiais têm rigorosamente a mesma valia. Eles têm exatamente o mesmo valor. Daí essa divergência. Então é isso que eu queria trazer aqui para que a gente tenha explicadas essas contradições, que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto. Espero voltar às transmissões regulares no YouTube assim que resolver esse problema por lá. Me parece que foi um problema geral. Vi agora há pouco uma postagem da Ana Paula Henkel dizendo que também não conseguiu fazer uma live agora à noite. Não sei se já é parte da estratégia anunciada pelo próprio YouTube de que vai limpar o canal, né? Remover alguns vídeos, ou vai limpar a plataforma, mas vamos aguardar que tudo se normalize e que a gente possa retornar às transmissões habituais por lá. Deixo aqui o convite, inclusive, para que se inscrevam lá no canal. Forte abraço e espero revê-los em uma próxima transmissão. Até lá!